Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a falar sobre o tema da espiritualidade e suas relações com outros aspectos, né? Já cobrimos alguns nos encontros passados, né? Os vídeos estão disponíveis. E hoje vamos falar sobre a conexão entre a espiritualidade e o mundo material. Quando a gente fala do mundo material, nós temos de fato duas vertentes, né? Uma tendência, né, no mundo, na cultura moderna, aquilo que se chama de materialismo, mas temos também envolvida a questão da arte, né? A arte é a produção de elementos que são materiais de alguma forma, mas que se conectam também com essa temática. E como sempre, vamos discutir esses temas a partir de algumas reflexões, começando com esta aqui do padre holandês Henri Nouwen, já falecido, né? Que nos lembra que a vida espiritual não nos remove do mundo, mas nos leva mais fundo nele, né? A nossa espiritualidade tem por objetivo, né, que a gente possa viver melhor dentro do mundo real, né? Desse mundo que a gente consegue ver, enxergar, tocar, e não ao contrário, nos transformarmos em pessoas que vivem afastadas ou isoladas ou desconectadas dessa realidade. Entretanto, como Aristóteles já disse há alguns milhares de anos, a felicidade não se encontra nos bens exteriores. Essa é uma das verdades que no mundo atual muitas pessoas esqueceram. A publicidade, em parte, é responsável por isso, porque ela passa a mensagem dizendo que a felicidade está em possuir determinados bens que são exteriores a nós. E essa felicidade, Aristóteles já dizia que não é real, né? A verdadeira felicidade não é a que é proporcionada pelo mundo material. Quando a gente se prende a esse mundo material, aí a gente de fato se envolve numa cilada, né, que já foi diagnosticada pelo Steiner no final do século XIX. E ele nos ensina o seguinte: que quem pensa materialmente só sabe que pode alcançar e ajudar fisicamente outra pessoa, né? Quem se limita a pensar apenas no material só consegue ajudar os outros dentro desse mundo material. Essa pessoa não tem noção de que seus sentimentos interiores, né, aquilo que vive dentro da gente, tem significado para os outros, né, ficando no terreno dos sentimentos. Os outros interpretam, né? Mas ele vai além, dizendo que laços que são invisíveis à visão física ligam alma a alma, né? Cada um de nós tem a sua faísca de espiritualidade e elas se interconectam de uma forma que não é visível no mundo material. O Augusto Cury também levanta essa questão e resume isso nessa frase que diz que devemos preparar nossos filhos para ser, pois o mundo o preparará para ter. Quando ele fala o mundo, é o ambiente, a cultura contemporânea, né? E essa contraposição entre os verbos ser e ter, né, também já foi abordada por muitos pensadores, mas ela é importante ser ressaltada porque define a essência, né, do que nós chamamos de materialismo. Materialistas são aqueles que se importam mais em ter do que em ser, né? Se importam mais em acumular bens do que em se desenvolver como pessoas.
essa questão ela não é restrita à cultura ocidental, né? O escritor indiano Amit Rai diz que não importa quanto tempo você passa no planeta, quanto dinheiro você juntar, ou quanta atenção você receber, mas é a quantidade de vibração positiva, ele chama, que você irradia ao longo da vida, que realmente importa. É isso que vai ficar. Temos aqui mais uma reflexão do Rudolf Steiner, que diz que os sentimentos são para a alma, o que o alimento é para o corpo. Né? Fazendo aí então uma conexão da nossa vida interior com a questão espiritual, né? De uma forma semelhante ao que o alimento representa para o nosso corpo físico, né? Nós sabemos que se a gente parar de se alimentar, nosso corpo físico ele para. Em algum momento vamos deixar de viver, né? Se a gente deixar de se alimentar por algumas semanas, é certo isso. O que ele nos ensina aqui é que para a nossa alma, para o nosso ser espiritual, os sentimentos têm exatamente o mesmo papel. Não é fácil imaginar, mas eu convido vocês a pensarem, né? E ficarem algumas semanas sem ter nenhum sentimento, nem de alegria, nem de raiva, nem de tristeza. A gente acaba, nesse caso aí, ficando limitado, né? De fato, de uma forma bastante difícil de viver também. Para a gente sair dessa, né? Temos aqui um conselho do William Blake, poeta britânico, que nos ensina aí, usando palavras mais poéticas, como é que a gente se safa disso. Diz ele: veja o mundo num grão de areia, os céus numa flor selvagem. Agarre a infinitude na palma da mão e a eternidade numa hora. Mostrando para a gente, né, que é possível enxergar essa infinitude, né, do mundo espiritual dentro de elementos que são de fato limitados e que fazem parte do mundo material. Não é só a poesia, né? O João Carlos Martins, músico brasileiro bem conhecido, também aborda isso, né? Quando ele diz que, nas palavras dele, a ciência cura o corpo, né? A ciência médica cuida do corpo físico. E diz ele que a arte cura a alma. Todos nós sabemos o efeito que a música, o cinema, o teatro podem ter sobre a nossa disposição. E voltando mais uma vez aos textos do Rudolf Steiner, temos aqui, vou ler que está meio pequenininho, diz assim: assim como no corpo, olhos e ouvidos se desenvolvem como órgãos de percepção, como sentidos para processos corporais. O homem também desenvolve em si mesmo a alma e os órgãos espirituais de percepção, por meio dos quais a alma e os mundos espirituais se abrem para ele. É isso que nós queremos trabalhar aqui. Né? Diz ele que para aqueles que não têm esses sentidos que ele chama de superiores, esses mundos são escuros e silenciosos. Assim como o mundo corporal, o mundo físico ou material, diz ele, é escuro e silencioso para um ser sem olhos e ouvidos. Se a gente não tiver nem olhos nem ouvidos, né, o mundo material fica difícil de entender. E quem não desenvolve sua capacidade de percepção espiritual fica na mesma situação nesse âmbito.